Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 146, versículo 10. Irmãos, eu quero, a partir de hoje, começar uma breve, mas vai ser breve mesmo, uma breve série de estudos sobre o governo civil. Como é que nós, como cristãos, devemos entender a responsabilidade do Estado, enquanto a palavra de Deus é o norte para todos os assuntos da nossa vida, inclusive esse assunto também. Então aqui eu quero dizer para os irmãos que essa série de estudos ela tem o propósito de instruir os irmãos no que concerne a esse assunto, que é um assunto muito debatido. Aqui, logicamente, em nenhum momento nós vamos fazer apologia a partido A, partido B, e nem a candidato A, candidato B. A nossa igreja não é partidária, nós não temos político, nós não fazemos campanha e nem cedemos púlpito para nenhum político. Mas a palavra de Deus nos dá alguns princípios pelos quais nós devemos ser norteados no que tange ao nosso papel enquanto cidadãos. Então, eu quero pedir para que você volte os olhos para o Salmo 146, no versículo 10. E vamos ver qual é a mensagem desse texto da palavra de Deus, que diz assim: O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus? Vamos pedir a instrução do Senhor? Eu quero pedir para que o nosso irmão Ozenildo faça essa oração. Oremos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, a origem do governo civil está no próprio Deus. Nós acabamos de ler um texto, e esse texto vem dizendo que o Senhor, ele reina de geração em geração. Antes de todas as coisas surgirem, o Senhor, ele já reinava sobre todas as coisas. Ele reinava porque ele é o grande rei. Na verdade, essa é a imagem talvez mais frequente em toda a Escritura para retratar a pessoa de Deus, seja justamente essa a figura de um grande rei. Ele é o Criador e ele é o governador de todas as coisas que existem. E é por isso, então, que a Bíblia declara que ele é o governante universal de todos os indivíduos e de todas as nações. E pelo fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, de alguma maneira, irmãos, é inevitável que o governo não seja estabelecido. Tem pessoas que dizem assim, não deveria se ter esse negócio de governante, não deveria se ter esse negócio de presidente, de governador, de vereador, de prefeito. Mas a verdade, irmãos, é que independentemente do sistema político que determinado país ele acaba adotando, de alguma maneira haverá sempre algum domínio de alguém sobre outras pessoas. Por quê? Porque o ser humano, ele por si só, por ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus ele ser o Rei Supremo de toda a terra, isso significa que o ser humano, ele também vai de alguma maneira espelhar
essa característica do Senhor, que é o governo sobre algum grupo de pessoas ou algum determinado território. Parece que é isso que está nos dizendo, por exemplo, o texto de Gênesis, no capítulo 1. Volte os olhos aí para Gênesis 1, por favor. Versículo 27 e 28. Veja só. Diz aí o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok? Agora veja o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e, olha só, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela... Você percebe aqui, meus irmãos, vocês percebem aqui que desde o início, Deus ele tinha um propósito de usar o ser humano para o governo da terra. Na verdade, o ser humano, por essa posição tão elevada que ele se encontra, de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma autoridade ímpar em toda a criação. Qual é, irmãos, o ser que é capaz de dominar o homem? Nenhum. Você não encontra nenhum dos animais sendo capaz de dominar o homem. Muitos desses animais, eles sendo até mais fortes fisicamente do que o próprio homem. Mas devido o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem, ele, portanto, ele domina sobre toda a criação. Isso foi algo que foi implementado pelo próprio Deus. Agora veja, todo governo não pode ser independente de Deus. Não existe um governo que nós digamos assim, é um governo neutro. Ou esse governo, de alguma maneira, ele se aproxima daquilo que o Senhor ordena, ou ele se afasta daquilo que o Senhor ordena. E quando eu estou falando em governo, irmãos, eu não estou falando apenas do governo civil. Por exemplo, vocês sabem que existem várias esferas de governo. Existe por exemplo, uma esfera de governo familiar, certo? Deus ele deseja, por exemplo, que a família ela seja governada de determinada maneira. Existe um governo, por exemplo, no âmbito eclesiástico. Aqui na nossa igreja, por exemplo, tem um governo. E Deus ele deseja que esse governo dessa igreja, ele siga determinadas características. E assim também o Estado e consequentemente, outras instituições. Todas as pessoas que estão diante de Deus, elas devem saber que devem se aproximar daquele que é o modelo que Deus determinou para que aquele grupo de pessoas que está sendo governado deve ser governado de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, como é que Deus ele quer que uma casa seja governada, irmãos? Vamos lá. Quem é que deve, à luz da palavra de Deus, tá, irmãos? Ser, por exemplo, o presidente da casa. Vamos lá. O presidente do lar. Quem é? Exatamente. E quem é a vice-presidente, irmãos? É a esposa. Na verdade, eu acho que deveria ser, não é nem presidencialismo, é monarquia, certo? É o rei e a rainha, tá? E no caso, irmãos, os filhos, eles podem ser os príncipes, mas eles não têm direito a voto. Enquanto o pai e a mãe estiverem vivos, eles não têm direito a voto, não. Tá? Eles devem ser considerados dignos de respeito, eles devem ser considerados em autoestima, mas eles não devem, portanto, tomar parte em quase todas as decisões do lar, principalmente se eles forem crianças, certo? Principalmente. É possível que em determinadas circunstâncias, em uma determinada idade e com determinada sabedoria
que o filho já adquiriu, os pais possam até consultar os filhos, mas finalmente a decisão vai repousar sobre quem? Vai repousar sobre os pais. Deus ele vai governar a igreja de que maneira, irmãos? O Novo Testamento vai nos ensinar. Deus vai governar a sua igreja através dos presbíteros dela, certo? Deus ele deseja que esses presbíteros eles sigam alguns preceitos da palavra de Deus. E nesse caso, irmãos, o governo da igreja vai influenciar muito o bem-estar da igreja. Por exemplo, eu sei que alguns de vocês já vieram de outras denominações. E eu conheço pastores que são amigos meus de outras denominações. Mas, meus irmãos, quando eu vou conversar com determinados pastores que são de outras denominações, eu costumo dizer para eles, né? Eu estou pensando numa denominação aqui específica, que é onde eu tenho mais amigos, né? Eu chego para eles, eu digo, olha, eu tiro o chapéu para vocês, que são pastores dessa denominação. Porque ser pastor é difícil em qualquer igreja, mas na denominação de vocês, em que o governo ele é congregacional, onde qualquer pessoa da igreja acaba de alguma maneira tomando voto, como, por exemplo, em aspectos disciplinares, aí, irmãos, esse é um assunto muito difícil, né? Às vezes, o membro da igreja, ele não tem sabedoria em determinado assunto, como, por exemplo, no caso de uma disciplina eclesiástica. Imagina só, irmãos, se todo caso de disciplina eclesiástica, nós tivéssemos que trazer aqui uma assembleia da igreja, para cada um aqui de vocês dar a sua opinião sobre a vida do irmão que pecou. Imagina só, meus irmãos. Então, é um assunto muito delicado. Deus, ele deseja que a igreja seja governada através dos seus presbíteros. E no caso do governo, do Estado, Deus, ele deseja que esse governo, ele seja feito por intermédio de pessoas que tenham sido escolhidas para si. Mas, finalmente, irmãos, quem é que governa sobre tudo e sobre todos? Deus, ele reina de geração em geração. Então, o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, né, nessa primeira parte do nosso estudo, é que Deus, ele vai colocar o governo sobre os homens, e isso é uma questão, não é uma questão apenas exclusivamente cristã, mas cada sociedade acaba tendo uma noção de governo. E esse governo, ele pode se afastar daquilo que a Bíblia diz, ou ele pode se aproximar daquilo que a Bíblia diz. O meu objetivo nessa manhã, meus irmãos, é tentar de alguma maneira mostrar para os irmãos aquilo que é a perspectiva bíblica do governo civil. Quais são as responsabilidades do governo civil e de como esse governo civil, ele de alguma maneira, ele tem, digamos, responsabilidades diante de Deus, tá? E diante também da sociedade. Vamos ver aqui, meus irmãos, como foi que surgiu o governo civil. Ok? Veja só, a Bíblia vai mostrar, abra aí sua Bíblia em Gênesis no capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Em Gênesis no capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 23, nós vamos ver aqui uma referência a um homem chamado Lameque. Esse homem, irmãos, ele é descendente de quem? Ele é descendente de Caim, certo? A Bíblia vai nos ensinar que depois que Caim, ele mata Abel, existe um aumento cada vez maior da criminalidade e da violência no mundo. E aqui em Lameque, por exemplo, ele é adúltero, na verdade ele é polígamo, ele tem mais de uma mulher, e ele é assassino, irmãos. Interessante que aí o versículo de número
versículo de número 23. Olha só, irmãos, o que é que o texto diz aí? Alguém pode ler? Versículo 23. Ou seja, ele é um polígamo. Matei um homem porque ele me feriu. E aí diz o texto, e um rapaz porque... Irmãos, essa palavrinha aqui, rapaz, na Bíblia, é uma palavrinha hebraica que ela pode ser melhor traduzida como criança. O texto aqui está dizendo que Lameque, ele matou uma criança porque essa o pisou. Irmãos, a coisa mais comum de uma criancinha fazer na gente, se a gente conviver com uma criança, é o quê? Ela pisar no nosso pé, não é? E o texto aqui está dizendo que depois que Caim matou Abel, a geração que veio dele foi uma geração tão má que o sétimo dessa descendência, que é um homem chamado Lameque, ele é polígamo, ele é adúltero, ele é violento e ele é tão violento que ele mata até uma criança. Foi esse tipo de violência que a Bíblia vai dizer que vai dar origem a quê? Ao dilúvio. Nos dias de Noé, a violência chegou de tal maneira que, por conta disso, Deus enviou o dilúvio. Veja só, capítulo 6, versículo 13. Veja só, capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, veja, meus irmãos, Deus ele teve que agir de tal maneira, de forma tão radical, para cessar a violência na terra. Mas mesmo depois que Deus enviou o dilúvio, nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que Deus ele vai instituir determinados requerimentos governamentais. Olha só o capítulo 9, o que é que vai acontecer no capítulo 9, versículo 6, depois do dilúvio. Capítulo 9, versículo 6. Aqui no versículo de número 6, do capítulo 9, Deus ele diz assim para Noé: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então o texto aqui está dizendo, irmãos, que Deus está estabelecendo uma lei, e essa lei é a pena capital, é a pena de morte. Deus está dizendo assim, quem matar um homem, esse homem vai ter que morrer, certo? E ao longo do Antigo Testamento, nós encontramos esse regulamento. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, vai evocar isso como uma atribuição do Estado. Ele vai dizer que nós devemos temer o Estado, porque ele é ministro de Deus para usar a espada. De tal maneira que a espada é um símbolo da pena capital. E ao longo do Antigo Testamento, nós vamos perceber que o Estado ele vai ser utilizado justamente para refrear o mal, e utilizando justamente esse uso da pena capital. Os países protestantes, irmãos, de origem reformada, praticamente de forma invariável, eu estou dizendo assim praticamente invariável, mas na verdade eu não tenho recordação de nenhum que seja o inverso disso, todos eles aderem à pena capital. Eles entendem que é algo bíblico. O Antigo Testamento mostra isso, o Novo Testamento tem a Epístola aos Romanos que forma isso. O próprio sacrifício de Jesus, meus irmãos, só é compreendido à luz da pena capital. Por que Jesus Cristo teve que morrer? Ele teve que morrer
Porque nós deveríamos morrer. Ele morreu no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Você só compreende o Evangelho se você entender que a lei da pena capital, ela deve ser aplicada. O Evangelho só faz sentido dentro desse contexto. E, via de regra, meus irmãos, é no contexto dessas sociedades em que as pessoas elas acabam temendo a sua própria vida, né, ao cometer algum crime, que a criminalidade diminui. Eu estive recentemente lá nos Estados Unidos, e aí eu visitei o meu professor, lá a casa dele. Aí ele mora num subúrbio da cidade. O subúrbio lá seria o equivalente à periferia aqui. Só que é diferente lá, as casas não têm muro. E aí, eu conversando com ele lá, aí eu perguntei, eu digo, e a criminalidade? Eu achei tão sossegado lá. Ele disse, olha, eu moro nessa casa há 30 anos. Em 30 anos, nunca houve um assassinato aqui nessa redondeza. Em 30 anos, eu nunca ouvi falar de nenhum roubo aqui nessa redondeza. A gente escuta aqui e acolá, aqui no estado, que alguém matou não sei quem, tal, mas as pessoas, é sempre uma coisa muito distante. E quando se refere a algum parente, aqui de alguma pessoa próxima, é um assunto que as pessoas ficam conversando durante anos. Né? Aí eu lembrei quando eu era criança, irmãos. Quando eu era criança lá no interior do Ceará, assassinato era uma coisa assim muito incomum. Quando se havia um assassinato na nossa região, as pessoas passavam anos falando a respeito disso. Hoje, irmãos, mata um, mata outro, as pessoas esquece até o nome da semana para outra. Às vezes no mesmo dia, as pessoas. Mas isso se deve ao quê, meus irmãos? Ao aumento justamente daquilo que seria a criminalidade no mundo e a falta de pena. Não é? Hoje em dia, irmãos, existem tantos processos, mas tantos processos nos nossos tribunais, que infelizmente, meus irmãos, os nossos juízes, eles não têm condição de julgar tudo. A justiça brasileira é lenta e muitas vezes acaba ela não punindo aqueles que infringem a lei. E às vezes, irmãos, a infração da lei, ela não é tratada de modo adequado. Por exemplo, o assassinato. O assassinato, biblicamente falando, irmãos, ele deveria ser pago com a mesma moeda. Não, mas ele se arrependeu do pecado dele, né? Não, fulano de tal, ele cometeu o crime, mas ele se arrependeu, ele se converteu, tal, agora é uma nova criatura. Muito bem, graças a Deus, ele vai para o céu. Mas ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Do contrário, meus irmãos, o que é que vai acontecer? A nossa sociedade ela vai viver na impunidade. Qual é a única maneira pela qual alguém pode pagar por ter tirado a vida da outra pessoa? É com a própria vida dela. Se a vida dela não é retirada, o que é que vai acontecer, irmãos? A impunidade, a injustiça e, sobretudo, a pobreza imperará na nação. Quem é que paga, irmãos? Essa pessoa que vai passar dezenas e dezenas de anos nas nossas cadeias. Quem é que vai pagar? Não, seremos nós que vamos pagar. E não apenas pagar a estadia dele lá. Tem algo chamado de bolsa, como é o nome? Bolsa, recurso reclusão, bolsa reclusão, auxílio reclusão. E parece, meus irmãos, que é um valor bem considerável, né? É superior ao salário mínimo. Quer dizer que você, como trabalhador, você vai passar
certo? Um mês inteiro trabalhando. Aí, ao final do mês, você vai ganhar um salário mínimo. E o criminoso que está lá na prisão, que cometeu crimes torpes, ele vai ganhar mais do que você. É, é certo que nenhum de nós gostaríamos de estar lá no lugar dele. Mas assim, o que eu estou mostrando para os irmãos é que, de alguma maneira, quando você não tem uma aplicação adequada das leis bíblicas, isso acaba, de alguma maneira, trazendo grandes problemas para a sociedade. Aí você diz assim, pastor, mas a Bíblia diz para a gente perdoar 70 vezes 7. Mas esse perdoar aí, meus irmãos, é no âmbito individual. Eu e você temos que perdoar uns aos outros, concordam? Por exemplo, o Raí está com um problema com o irmão Roberto. Eles não estão, irmão Kelvin, é porque é parecido. Todo crente é parecido, olha aí, roupa parecida, todos os dois barbudos, mais ou menos do mesmo lugar, mesma cor de cabelo, mesma cor dos olhos, né? É isso aí. Então, se perguntar para as esposas, vai haver um questionamento, né? Então, veja, ele tem algum problema, pessoal, vocês têm que se resolver, vocês têm que perdoar um ao outro. Mas no que tange aquilo que é competência do Estado, o Estado ele deve agir de acordo com a justa justiça e com equidade. Eu costumo dizer, a teologia reformada, ela fala de esferas de competência e de governo. Dentro da teologia reformada se fala muito disso. Significa dizer que em determinadas áreas existem soberanias e que essas soberanias elas são invioláveis. Por exemplo, lá na sua casa, irmão Zenildo, o governo não pode entrar lá, não. Lá, irmão Zenildo, lá é o seu reino, lá é o seu governo. O modo como você vai criar suas filhas, rapaz, isso é uma coisa particular sua. O modo como você vai educar a sua filha. As decisões que você e a sua esposa tomarem, rapaz, ninguém lá do lado de fora deve infringir. Por exemplo, aqui na igreja, existe uma esfera de soberania aqui na igreja também, de tal maneira que o governo ele não pode também interferir nos assuntos da igreja. Da mesma sorte, irmãos, que dentro da sociedade existe uma esfera de soberania. Então, cada âmbito, ele deve ser governado com os princípios que estão estabelecidos dentro da palavra de Deus. E esses princípios é que vão dizer se aquele governo é bom ou se ele é ruim. Por exemplo, no que diz respeito à sociedade, no que diz respeito ao nosso povo, à nossa nação. A nossa nação, ela é governada por uma Constituição. Ela deve ser tratada e ela deve ser governada de acordo com os princípios daquela Constituição. Aquela Constituição, ela não é neutra. Ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Por exemplo, lá na nossa Constituição, vem dizendo o seguinte, que ninguém pode matar outra pessoa. Essa lei é uma lei boa, meus irmãos? É uma lei boa? O direito à vida é uma lei boa. Qual é a base, portanto, dessa lei? É aquela lei, não matarás. A base dela é isso. Aí se eu falo, por exemplo, também da fidelidade no que diz... Não, vou dar outro exemplo. Quando eu falo no que diz respeito vamos dizer assim, quando eu falo, por exemplo, a questão da moralidade, quando eu falo, por exemplo, com relação às leis contra difamação e calúnia, isso é baseado em quê? Por que eu não posso mentir sobre o irmão Isaías? Por que eu não posso mentir sobre o irmão Joaquim?
por causa que existe uma lei da palavra de Deus que diz assim: não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Então, veja, a nossa religião, ela vai afetar a maneira como nós vamos, por exemplo, encarar as leis. E essas leis, elas não são neutras. Elas podem se aproximar da palavra de Deus, ou elas podem se afastar da palavra de Deus. E quanto mais elas se aproximam da palavra de Deus, melhor é para a nossa sociedade. E quanto mais ela se afasta da palavra de Deus, pior para a nossa sociedade. Então, eu gostaria de, nessa manhã, trazer aqui para os irmãos algumas funções que Deus deu primordialmente para o governo civil, tá? Eu acho que a coisa mais importante, irmãos, e isso é o que a reforma nos legou, certo? Isso que a reforma tirou isso da palavra de Deus, não foi de outra coisa, não foi de uma experiência. A reforma, ela sempre entendeu que o papel primordial do Estado é punir os criminosos. Essa é a coisa principal. Abra, por favor, a sua Bíblia, por favor, na palavra de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Os irmãos encontraram? Veja só. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Você está vendo aqui? O texto aqui está nos dizendo, irmãos, que nós devemos entender que uma das funções, ou talvez a função primordial do Estado, seja justamente essa, de castigar os malfeitores e também trazer louvor para os que praticam o bem. Isso é reforçado lá em Romanos, no capítulo 13, texto que a gente já fez menção, mas é importante a gente ler agora. Leia comigo, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 4. Versículo 3 e 4. Romanos 13, versículo 3 e 4. Diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Novamente, o louvor, ou seja, ela vai elogiar você. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, veja, irmãos, esse texto da palavra de Deus e muitos outros nas Escrituras nos ensinam o seguinte, que Deus, ele instituiu o Estado para quê? Para castigar o ímpio e para elogiar aquele que pratica o bem, certo? Essa, na nossa visão, é a principal razão do Estado, certo? Existem outras coisas que o Estado pode fazer, mas essa coisa é a principal. Por exemplo, o Estado, ele pode fornecer a educação? Ele pode fornecer? Eu acho que é uma coisa boa. E nós louvamos a Deus porque muitos de nós aqui fomos beneficiados com a educação que o Estado nos forneceu. Muito bem, não tem problema. Mas
biblicamente falando, cabe ao Estado, é do Estado essa responsabilidade? Bem, essa não é uma coisa que nós vemos nas Escrituras de modo tão claro. Outra coisa que é muito comum, né? Por exemplo, aqui no Brasil, lá nos países protestantes, isso não tem. Questão da aposentadoria. A aposentadoria aqui no Brasil é uma coisa muito comum. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá, é a coisa mais comum você encontrar pessoas idosas trabalhando, certo? Porque lá não tem aposentadoria. Se você quiser chegar ao momento da sua vida e você não quiser mais trabalhar, aí o que é que você deve fazer? Você tem que juntar dinheiro, você passar o resto da sua vida sem trabalhar. Mas a ideia é o seguinte, você tem que trabalhar para você comer. Não importa se você é idoso. Aí, se de repente chegar um momento da sua vida que você adoeceu, ficou acamado, não pode mais trabalhar, quem vai ser responsável por manter você vão ser seus filhos. Né? E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, para os filhos honrarem os pais? Então, biblicamente falando, você vai ver o apóstolo Paulo diz assim, olha, as viúvas, aquelas que não têm como se sustentar, aí ele diz assim, olha, cabe à igreja ajudar, mas primeiramente tem que ver aquelas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas que não têm filhos, porque cabe primeiramente a responsabilidade para os de casa o sustento. Aí se porventura faltar, nos de casa, se aplica, portanto, o princípio da igreja ajudar. Mas assim, irmãos, eu não sou contrário ao modelo de previdência, não. Mas eu só estou dizendo, irmãos, que biblicamente falando, às vezes a gente transfere para o Estado coisas que são responsabilidades de quem? Nossas. Certo? E às vezes aquelas coisas mais importantes, no meu entender, biblicamente falando, novamente, a coisa mais importante, que é justamente a proteção, a segurança, muitas das vezes ela é renegada a uma segunda, uma terceira ou uma quarta posição. Eu acho que a coisa mais importante hoje em dia, irmãos, é justamente isso, é segurança. Vocês sabem que essa madrugada aqui a nossa rua foi visitada por malfeitores. Vocês sabem disso, né? Eu cheguei aqui na igreja, na hora que eu apertei a mão do irmão Osmael, o irmão Osmael, ele disse assim para mim, pastor, essa noite roubaram 50 contadores de registro de água, né? Roubaram 50 aqui nessa rua. O único que deixaram foi o contador aqui da igreja. Né? Pois é. É o que a gente acredita, né? O único que deixaram foi da igreja. Aí você olha aí ele me mostrou das casas vizinhas, estava lá 100, meus irmãos. Que coisa, né? Então, às vezes, meus irmãos, a impunidade muito grande, né? Impunidade muito grande. E recentemente um dos nossos alunos teve o celular roubado em uma determinada cidade. Aí ele chegou lá, aí o policial disse, não tem muito o que fazer não, é isso mesmo. Aí, não, vamos fazer só um BO, não, você faz pela internet, aqui não registra não. Aqui. Então, isso é uma situação muito difícil, meus irmãos. A primeira coisa que Deus exige que o governo faça é punir os criminosos. A segunda, quando um governo não pune os criminosos, ele não está cumprindo aquilo que a palavra de Deus ensina. Irmão Joaquim. Aí é. Infelizmente é terrível. Situação terrível. Mas assim, irmão, nós de alguma maneira, esse pessoal, irmãos, que muitas vezes são corruptos, eles não chegam a
a determinado posto à toa, certo? Por exemplo, existe muita gente que critica determinado político, político A, político B. Mas, rapaz, o que tem de crente por aí, por exemplo, sonegando imposto de renda, rapaz, não está no gibi, irmãos. Não está no gibi. Então, eu tenho conhecimento de alguns irmãos, não estou dizendo aqui da igreja, mas de fora, que eu já aconselhei relacionado a isso, né? Então, é uma situação assim muito difícil, né? A segunda coisa, Deus nos dá o governo civil para garantir oportunidades iguais e justiça social. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus ele estabeleceu um ano chamado Ano do Jubileu. Acontecia de 50 em 50 anos esse ano, certo? Era 7 vezes 7, aí era 49 anos. No 50º ano era o ano do jubileu. O que era que acontecia nesses anos, meus irmãos? Nesse ano, acontecia que, se você tivesse vendido um pedaço de terra, aí essa terra ia voltar para a sua família. Entendeu? Então, vamos dizer aqui, se o irmão Danilo tivesse vendido para o Vitor, certo? 50 anos depois, a família do Danilo, mesmo o Danilo já tendo morrido, 50 anos depois a família ia receber de volta. Se porventura o Danilo tivesse, por exemplo, cometido ou tomado alguma coisa emprestada do Vitor, algum dinheiro emprestado, no ano 50º, que era que ia acontecer? Perdão da dívida, está tudo perdoado. Até os escravos eram libertos, meus irmãos. Né? Por quê? Porque era para dar condição igual para todo mundo viver. Né? Viver bem e com dignidade. Né? As dívidas eram perdoadas e todos recebiam de novo. Outra coisa, na Bíblia fala muito da questão da justiça social. A Bíblia fala muito do cuidado de pessoas desamparadas. Vamos ver aqui um texto da palavra de Deus em Levíticos 19, só para a gente ver aqui a questão do comércio. Levíticos 19, versículo 13. Olha aqui a justiça no comércio, irmãos. Diz aí, ó, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. O pagamento tem que ser à vista, tá? Veja só o versículo 14. Quanto à questão da proteção aos deficientes. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Né? Agora veja só os fazendeiros. Versículo 9 e 10. Olha só. Quando também cegares a messe da tua terra, ou seja, na hora da colheita, tá? O canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixará-los para quem? Para os pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aquelas frutas que eram colocadas e que estavam colocadas próximas às estradas, elas não deveriam ser tiradas para ajudar o pobre. Para o pobre passar lá quando estivesse viajando e ele comesse. E o estrangeiro também. E não podia também eles pegarem aquelas frutas que tinham caído no chão. Eles tinham que comer. O órfão, a viúva, o estrangeiro.
Então os proprietários não podiam comer dessas frutas que caíssem ao chão, porque quem deveria eram essas pessoas mais desprotegidas. É, exatamente. Aham, exatamente. Muito bem, muito boa ilustração. Exatamente. Ruth chega lá em Boaz, lá nas terras de Boaz, e aí ela vai tentar catar aquilo que sobrou lá dos segadores, né? Os segadores iam colher as coisas, e aí aquilo que tivesse no chão ela ia e comia. Todo mundo podia comer, né? Todo mundo podia comer, então é uma coisa muito boa. A terceira coisa, irmãos, Deus nos deu o governo para garantir a segurança e o saneamento básico. Veja o texto aí de Deuteronômio 22, por favor. Deuteronômio capítulo 22. Antigamente, lá em Israel, todas as casas tinham uma espécie de terraço na parte superior. Era como se fosse uma espécie de laje. Aí veja só a regra que Deus deu para os israelitas, em Deuteronômio 22, versículo 8. Olha só, Deuteronômio 22, 8. Quando edificares uma casa nova, far-lhes-á no terraço, ou seja, na parte superior, um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Então aqui está dizendo que você tem que colocar um muro na laje, para evitar, por exemplo, que uma criança caia de lá de cima, né? As pessoas, elas não deveriam, portanto, construir uma casa sem esse muro ao redor da laje. Tá? A preocupação por trás dessa lei qual é? Da preservação da vida humana. E isso, de alguma maneira, era fiscalizada por quem? Pelos governantes. Tá? Diz aqui também o texto de Deuteronômio, capítulo 23. Por favor, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 23. Versículo 12 e versículo 13. Olha a limpeza, olha como o nosso Deus é limpo. Deuteronômio 23, versículo 12 e 13. Olha só, os irmãos encontraram? Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Você vai fazer o que lá, fora do acampamento? Dentre as tuas armas terá um porrete. Ou seja, você vai lá, você vai armado. E quando te abaixares fora, cavarás com ele e, volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Quer dizer, a pessoa não poderia defecar dentro do arraial. Por quê, irmão Zenildo? Porque aquilo ia trazer o quê? Doenças. Então, então ele vai, sai, ele faz a sua necessidade lá fora, cobre aquela necessidade, os seus excrementos, e ele volta, portanto, para o arraial. Exatamente. Oi. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio. A questão até, irmãos, da segurança dos animais. Olha que coisa interessante. Deuteronômio 22. Vamos começar por Deuteronômio 22. Olha aqui, irmã Nayara. Que interessante como Deus pensa até nos animais, irmã Nayara. Olha aqui, irmã Nayara. Versículos 6 e 7. Deuteronômio 22. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os... Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes. Tomarás para ti.
Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Deixarás ir a mãe e os filhotes tomarás para ti, né? Então, essa era uma lei. Olha só Deuteronômio 25, versículo 4. Deuteronômio 25, versículo 4. Olha o direito dos animais aqui, ó. Antigamente, quando o boi era utilizado para debulha, olha só, não atarás a boca ao boi enquanto ele estiver trabalhando, ele não pode ficar com a boca fechada. Ele está trabalhando com aquele alimento que ele está debulhando, então ele tem que comer, né? Não pode fechar a boca do boi enquanto ele debulha. E, em quarto lugar, Deus ele também nos deu o governo para proporcionar a defesa nacional. Vocês já perceberam, irmãos, como no Antigo Testamento muitas vezes há guerras? Irmãos, existem guerras, infelizmente, algumas guerras são inevitáveis. O texto de Josué, no capítulo 1, Deus ordena que haja guerras, né? Os israelitas, você vai ver lá do versículo 1 até o versículo 6, Deus exigia que os israelitas fossem à guerra. Em alguns contextos, irmãos, é inevitável que haja guerra, né? Por exemplo, pastor, quais são as guerras inevitáveis? São aquelas guerras, irmãos, onde já foram eliminadas todas as possibilidades do ponto de vista de determinada nação, para que aquele conflito seja evitado, certo? Então, às vezes, irmãos, infelizmente, determinado país não quer paz, quer mesmo é luta, quer guerra. Então, em primeiro lugar, quando todas as medidas já foram utilizadas para evitar o conflito, e esse conflito ele mesmo assim persiste, então é necessário, nesse momento, trazer, portanto, a guerra. Outra coisa, quando um determinado país quer usurpar a soberania de outro, certo? Irmão Azenildo, o que vai acontecer com você se um outro país estrangeiro vier e tentar dominar o senhor, sua família, e inclusive fazer mal contra a sua família? Você vai ter que lutar por ela. E o governo, ele é responsável também, nesse sentido, por lutar com o povo e dar instruções para que o povo possa, de alguma maneira, preservar a soberania daquele país. Em quinto lugar, e esse é o último ponto que eu gostaria de tratar, Deus dá a responsabilidade ao governo de colher impostos para cumprir com todos esses propósitos. Abra a sua Bíblia em Mateus 22, versículo 21, por favor. Mateus 22, versículo 21. Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele foi interrogado se era lícito, ou seja, se era correto pagar tributo, ou seja, imposto ao governador romano ou não. Aí o que foi que o Senhor Jesus Cristo respondeu no versículo 21? Mateus 22, 21. Leia comigo. Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é, e Deus o que é de Deus. Então, ele está falando aqui do dinheiro. Então, irmãos, para que o Estado ele possa cumprir com todos esses pontos aqui, nós precisamos, então, dar recursos para eles. Infelizmente, aqui na nossa nação, irmãos, o imposto ele é muito alto mesmo, né? Para o empreendedor, é muito difícil, né, irmão Isaías? Mas, enfim, é esse país que nós vivemos e eu acredito que o cristão, a despeito desses altos impostos, ele não deve sonegar impostos.
enganar o Estado, nesse sentido dele ser ministro de Deus, é como querer enganar o próprio Deus. Eu não entendo que a gente deva fazer isso. Eu sei que é duro, eu pago imposto, não me sinto confortável, assim, eu acho que a gente recebe pouco em troca daquilo que a gente paga, mas são essas as regras que nós fomos colocados. E a nossa justiça, irmãos, tem que exceder a dos escribas e fariseus. Então, nós temos que pagar impostos, sim, mesmo que esses impostos, eles, de alguma maneira, não sejam os mais, digamos assim, os mais confortáveis para nós. Pois não, pode. Vocês escutaram a pergunta aqui do irmão? Pastor, diante desse estudo que o senhor deu, você acha que o cristão ele deve participar da política? Ah, essa é uma pergunta, irmão, é muito difícil, porque existe um contexto dentro da nossa nação muito difícil no que tange a isso, né? Hoje, irmãos, existe uma situação na nossa política onde, para que você consiga determinada coisa, você governar ou fazer o seu papel, irmãos, existe uma ideia de um toma lá da cá muito grande. E às vezes o cristão, ele entra dentro dessa circunstância e muitas vezes ele entra com a melhor das intenções e às vezes ele acaba de alguma maneira se corrompendo em alguma medida. Não foi nada, irmãos. Se corrompendo com determinadas atitudes. Nós temos na nossa denominação alguns políticos. Nós temos senadores da República que são presbiterianos, da nossa denominação. Nós temos um pastor da nossa igreja que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos alguns prefeitos, o prefeito da minha cidade, da cidade de Parambu, lá no Ceará, ele é presbiteriano, né? Eu que fiz a classe de catecúmenos dele e tudo mais. Nós temos servos de Deus que atuam nisso, e eu diria para você que eles devem fazer debaixo do temor do Senhor, mas que não é fácil. Não é. Porque o sistema hoje brasileiro, pelo que é consenso dos irmãos aqui, é um sistema, irmãos, assim, que está muito corrompido. Ou não, irmãos? Está muito corrompido. Então, tem que pedir muita sabedoria a Deus e também não saber misturar as coisas, sabe? Eu conversando agora essas férias com o pastor Alexandre, que é o pastor lá do atual prefeito da nossa cidade, aí eu perguntando como é a atuação dele dentro do contexto da igreja, ele disse, pastor, é uma coisa incrível. Ele no dia da eleição dele, no horário, no momento da contagem dos votos, ele estava na igreja, estava no culto, né? Ele veio saber que estava eleito, depois do culto, quando terminou o culto. Aí ele ficou sabendo. Aí as pessoas, tudo lá ao redor da casa dele, a população, aguardando ele. E ele aonde? Ele na igreja, né? Ele disse, olha, nunca pediu voto na igreja. Os próprios crentes da igreja não falam nesse assunto com ele na igreja. A igreja já é orientada nesse sentido. Então eu digo, rapaz, pois é bom, né? Ele disse, aqui problema na nossa igreja, nós temos o prefeito e alguns vereadores que são membros da nossa igreja. Mas nunca nós tivemos problemas políticos na nossa igreja, mesmo tendo esses irmãos aqui nesses cargos. Eu digo, rapaz, que coisa boa, né? Graças a Deus, né? Mas assim, o meu ponto é o seguinte, Kelvin, não é pecado, mas é muito difícil. E a luta é para você não se corromper, né?
é um grande desafio. Irmão Pedro, o senhor queria falar? Sim. Uhum. Pois é. Pois é. E aí ele tem essa tentação. Ele deve ser fiel ao Senhor, exercendo o cargo que foi conferido a ele para o bem da sociedade e não para benefício próprio, usando meios escusos, né? Então essa é a grande dificuldade. Que Deus nos ajude, irmãos, para que dentre nós, aqueles que porventura Deus chamar para exercer determinado cargo, possa fazer isso em fidelidade ao Senhor. Quero convidar a irmã Giselane para que